vamos lá, vamos entrando, vamos acertar aqui o enquadramento. BRZP entrou, Hugo Ribeiro Fotos entrou, macenada para vocês também. Vamos lá, 3, vamos compartilhar com a galera. Eu também dei uma compartilhada aqui de leve, mas eu não vou conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos entrar. Iago Moreira, Rafaela Tavares Nomas, sejam bem-vindos. Muito bem, muito bem. Vamos entrando. Menino Iago, eu estou sem WhatsApp. Meu computador ficou lá em cima. Eu estou sem WhatsApp. Dona Lara Ray, cheguei. Muito bem, seja bem-vinda. Cláudio Cunha. Então, tudo o que você precisar falar comigo, fale pelos comentários, ok? Comunique-se aí com o Rafa. E para falar comigo, somente pelos comentários. Tati Mendonça. Leandro Almot, seja bem-vindo. Cláudio Cunha de Brasília, muito bem, Distrito Federal, em breve estarei aí, pelo menos cruzarei a sua cidade. Muito bom, bela luz em Brasília para se fotografar, hein? Excelente luz, como é que tá o dia aí, estralando sol ou não, meu? Aqui a gente está em sol entre nuvens, uma condição ótima para se fotografar se a gente não tivesse que ficar em casa. Edu Yamazaki, muito bem, seja bem-vindo, meu amigo Edu Yamazaki. É, né, Cláudio? Brasília, o sol estrala mesmo. Gosto muito. Gilbert Nascimento, o azul do céu aí é outro azul, né? Iagueira cumprimentando o Edu, nosso parça, nosso amigo, nosso parceiro da Full Frame Tatuapé. Vamos chegando, vamos compartilhar aí, galera, vamos compartilhar com os amiguinhos. Hoje é um papo mais fumaça, como eu gosto de chamar, menos tátil, interessantíssimo para a gente refletir a respeito da fotografia. 4ksf.co, mais conhecido como Rafael Ivens. Seja bem-vindo, Magrão. Já falei com o Iago, hein? Comigo hoje só pelos comentários, eu tô sem meu WhatsApp. Tamiri Silva, seja bem-vindo. Invencível, Povo Desafio 2, alguém tá falando do Povo Desafio 2. Lara Ray, Povo Desafio 2 ainda não tá valendo? Opa, o Desafio 2 a gente estendeu o prazo de entrega. Comenta aí, Rafa, comenta aí, Iago, pra sexta-feira, hein? A gente discutiu aqui os 3 jovens e decidimos que o prazo para entrega do Desafio 2 ficou para sexta-feira. Os papos fumaça são os melhores. Temos os dois públicos, né, Cláudio? Temos o público da técnica, temos o público do fazer e temos o público do pensar. Se você consegue ser os dois, pô, olha que união feliz, hein? Senhor Glauco, seja bem-vindo. Boa tarde. Iagueira, me avisa aí 15h10, hein? Eu gosto de começar cravado 15h10. Novo prazo para o Desafio 2, 26/3, sexta-feira. Muito bem, entrou também o Tio Fotografia. Enfim, foi mal, Tio, e alguma coisa assim, desculpe. E é isso aí, Cláudio. Iago Moreira 2, aviso. Bora produzir, meu povo. É isso aí, você me avisa, obrigado. Tem que produzir, bora fazer foto pro Desafio 2, hein? Buenas tardes. É isso aí. Separei mais um material aqui pra vocês, assim, o negócio vira um monstro, né? Boa, agora que eu tô vendo, dedinho aí no coração, vai, dedinho no coração, vamos fazer os coraçõezinhos subir. A gente pensa numa coisa, vamos fazer um bate-papo, uma apresentação sobre um texto, esse texto me leva a um outro livro, que me leva a um outro livro, que me leva a um outro texto, e se a gente tiver mais tempo para
para fazer isso vira um monstro, né? Vira um monstro mesmo. Neto V Costa entrou, seja bem-vindo. Nossa, a fumaça não atrai tantas pessoas, somos 7, somente 7 interessados nesse assunto que faz o nosso imaginário trabalhar, que nos obriga a pensar, a refletir, a fazer os nossos neurônios trabalharem. Muito bem, muito bem. Vamos compartilhar aí, galera. Já teve gente que saiu, somos 6, vamos compartilhar que aparece mais gente. Vamos lá. Rafa tá compartilhando nos grupos do WhatsApp nesse momento que eu vejo o WhatsApp do meu celular. Eu falei que estou sem WhatsApp no meu computador para fazer o movimento ao mesmo tempo. Não, só estou com o meu celular hoje e com vocês. E com todo mundo que pode compartilhar, todo mundo que pode ajudar na nossa live. Vamos lá, 15 horas, um horário mais difícil pra galera. Não sei o que está acontecendo nesse mundo, hein? Como é que é? Vai acabar o lockdown? Vai continuar? Como é que tá a história aí, hein, meu? E panelaço ontem? Batemos panela? Poxa, um pouco, né? Sempre bom, não pode perder o hábito. Wagner Oliveira, 1978, assíduo. Muito bem, seja bem-vindo. Ras Fotos, boa tarde. Boa tarde, tio Rô. Muito bem, pode chamar de tio Rô, não tem problema. Eu já assumi. Que mais que a gente tem que falar, Iago? Vamos falar da live de hoje à noite, hein? Hoje à noite, Danilo Franco, seja bem-vindo. Hoje à noite tem live sobre fotografia de arquitetura. Você que quer assistir alguma coisa com o Iago, com um assunto sobre o fazer fotográfico, olha a fotografia de arquitetura aí mesmo. Então, essas horas eu tô normalmente limpando a cozinha. É bom, porque você bota o celular lá, pelo menos você ouve, né? Muito bem, muito bem. Eu também sei muito bem o que é limpar a cozinha. Nesse momento, nesse horário não. Mas, sim, sei muito bem o que é limpar a cozinha. Sou um ótimo limpador de cozinha, inclusive. Eu estava falando então que a gente tem a live da noite, fotografia de arquitetura. E amanhã, hein, Iago? O que a gente tem amanhã, meu? Amanhã de manhã a gente tem cianotipia. Tio Rô, né? Vocês estão de zoeira, né? Rô é o nosso tio. Boa, garoto. Amanhã a gente tem a live sobre a cianotipia, sobre o Cyanotype Express. O Iago vai fazer uma cianotipia com eles, é isso, Iago? Confirma essa informação ou eu tô falando bobagem? Não me deixa falar bobagem, hein, meu? Quem mais que a gente tem amanhã? Amanhã tem aquela conversa. Quem mais que tem, gente? Eu tô sem meu computador. Rafa, comenta aí. 15, 10, Iago comentou. Vai, começa, meu. Vamos trabalhar. É isso que o Iago tá falando. 9 pessoas, muito bem, sendo que 2 são o Rafa e o Iago. É isso aí. E minha família não tá assistindo, pô? Caramba, meu. Pois é, minha família não tá assistindo. Confirmo, vai rolar cianotipia ao vivo. Muito bem, Agueira. Amanhã, então, a gente vai ter o Digital Básico Express e ele vai, menino Iago, vai fazer uma cianotipia ao vivo. E em cores, hein? Cores azuis. Muito bom, muito bom. Não vou ficar fazendo a brincadeira do cabelo, hein? Eu não faço mais essa brincadeira com o menino Iago. Enviando para os amigos, é isso aí. Vamos lá. Comecemos então. Qual é o conteúdo da nossa live de hoje? Eu fiz aquele esquema todo da full, né? A gente vai falar, como vocês bem viram pelo vídeo, o convite. Eu vou apresentar um texto para vocês deste livro aqui do Alberto Mangel. E nesse livro o autor, que é um pensador, é um escritor argentino, ele fala sobre a obra de arte de vários ou de alguns artistas. Vamos citar aqui um exemplo. Ele fala sobre uma obra do Picasso, ele fala sobre uma obra do Aleijadinho, ou de um conjunto de obras, ele fala sobre
o Caravaggio, e ele associa sempre uma informação a esse artista. Por exemplo, uma que ele comenta aqui que eu gosto muito, vocês vão ver que no meu livro estão grifados, né? Esse texto que a gente vai falar, que é o espectador comum, a imagem como narrativa. Na verdade é uma versão ou uma visão do próprio Mangel sobre uma experiência pessoal, e depois ele começa a citar aqui, por exemplo, a Tina Modotti, que é uma fotógrafa. Ele coloca assim: Tina Modotti, a imagem como testemunho. Naturalmente ela era fotojornalista. Pablo Picasso, a imagem como violência. É ele, o Mangel, analisando o quadro Guernica do Picasso. Aleijadinho, a imagem como subversão. Caravaggio, a imagem como teatro. Então cada texto desse livro fala, o autor, o Mangel, tem uma versão sobre uma obra ou algumas obras desses artistas, tá? Iago, printei a tela para guardar o nome, obrigado. Muito bom, depois da nossa live, o Iago vai passar para vocês somente a parte do texto que a gente vai discutir aqui, tá? Que é o primeiro texto. Por fim, eu vou mostrar para vocês também alguns outros materiais que também tem relação com essa narrativa, uma vez que o mote da nossa live, o texto que foi escolhido, tem como tema a atribuição, ou está atribuído a esse texto, a narrativa, que não é exatamente a narrativa fotográfica, mas a narrativa de maneira geral. Então eu vou mostrar algumas maneiras ou formas, enfim, de narrativa, não? Muito bom, muito bom. De onde vem esse livro para mim? Ou quando eu cruzo com esse livro na minha vida? Lá na pós-graduação do Senac, em 2003, 2004, foi quando eu fiz a pós. Ou foi 2002? Não, 2002, isso, 2002, agosto de 2002 eu entro na pós-graduação. Eu já contei essa história para vocês, eu venho de um outro universo, eu venho lá da faculdade, a minha formação foi na faculdade de Direito, onde eu tinha que ler coisas que eu até curto, né? Principalmente os livros de Direito Penal, o Século do Crime, enfim, tem alguns livros lá na parte filosófica, a Cidade Antiga, né? Esses livros me marcaram muito, mas, enfim, quando eu chego na pós-graduação de fotografia e tenho que enfrentar, vamos dizer assim, novas disciplinas, e o mundo se expande quando eu passo a ter contato com esses livros ou esses textos. Eu já falei que no meu tempo lá da pós-graduação, os textos ficavam na Xerox, o professor colocava lá os textos dele, que baseavam a disciplina dele, e a gente xerocava os textos. Então esse livro, o texto que a minha professora, putz, eu nem lembro mais qual é a disciplina, desculpem, provavelmente o da Tina Modotti, eu gostei tanto do texto que eu resolvi resolvi comprar o livro. Hoje esse é um livro para comprar novo na livraria, ele é um pouquinho chato, talvez você não encontre, é um livro da Companhia das Letras. O meu é a primeira reimpressão, que é de 2000, muito bem, é isso, 2001, Companhia das Letras, 2001, Lendo Imagens, uma história de amor e ódio, Alberto Mangel. Comprei na livraria Saraiva, ainda tem a etiqueta, hein? Bons tempos de comprar os livros impressos em loco, a gente se dirigia até a livraria, sentia aquele cheiro da livraria, não? Maravilha! Então esse livro eu cruzo com ele no meu primeiro semestre, meu primeiro bimestre, na verdade, da pós-graduação. E naturalmente, quando eu li esses textos, eu não li o livro inteiro, eu pego pontualmente os textos que me interessam. Naturalmente o impacto que ele teve foi à época, e o impacto que ele tem hoje é outro. E isso também faz parte do contexto da nossa conversa hoje, ok?
do que se trata de fato esse texto que a gente vai discutir? O ponto central do texto é: o Mangel cria uma relação entre a imagem e o texto. Não o texto que ele escreveu, os textos que podem existir pós-imagem. Olha que coisa curiosa. Na verdade é uma relação, ou já vou fazer uma indagação. Você acha que as imagens podem ser traduzidas em palavras? Porque esse é o mote do texto. Como a gente vai traduzir, como a gente vai explicar, como a gente vai transformar uma imagem em texto, né? Essa metamorfose das linguagens, né? Porque a linguagem visual, a linguagem iconográfica, a gente tem as características, se você escolher, por exemplo, a pintura, ou como nós escolhemos, a fotografia, e a linguagem do texto, o escritor. Como a gente faz essa relação, ou essa tradução, essa transformação das imagens em textos, certo? Antes da gente se aprofundar nesse material que vocês vão receber, vamos lá, meu primeiro. Artista orientador dizia que, ora, fazer teatro precisávamos, antes de mais nada, ter contato com a arte, conhecer e apreciar. Muito bem. Sim, eu acredito que sim. Na verdade, já fiz esse tipo de exercício nas aulas de teatro. Aí, a galera do teatro tem essa experiência, porque você recebe lá um roteiro, você tem que ler, interpretar, enfim, ou você lê uma imagem, depois tem ver uma imagem, depois tem que transformar ela num roteiro, transformar ela num texto. Muito bem. Eu quero começar, antes de nos aprofundarmos aí no texto, eu queria fazer uma pergunta. Gostaria de ver as respostas nos comentários, hein? Lilian Trovão, seja bem-vinda. Já temos 17, hein? Aí, o tempo vai passando, a galera vai se acostumando com o tema e a galera vai chegando. Pergunta: qualquer imagem pode ser lida? O que você acha? Essa é uma pergunta que está no texto, ok? Qualquer imagem pode ser lida? Diz aí, Júlio Bonfim, você que é um cara, boa tarde, você que é um cara que gosta desse tipo de discussão, esse tipo de diálogo, esse tipo de troca. Você, se você não ouviu, Júlio Bonfim, acha que qualquer imagem pode ser lida? Foi o teatro que inclusive me trouxe para a fotografia. Muito bem, muito bem. É isso aí, a multidisciplinaridade das artes, né? A gente tem os músicos que se aproveitam e se utilizam da fotografia, os pintores, a gente viu que os impressionistas usavam a fotografia e depois alguns viraram fotógrafos, e o mais importante é que a gente não pare de produzir nunca e que a gente continue multiplicando as nossas histórias. Pergunta: qualquer imagem pode ser lida? Segunda pergunta: qualquer imagem tem uma narrativa? Sim, pode. Uma imagem tem milhares de leituras, mas sim, pode ser lida. Muito bem, Haas, concordo com você. E é também o que o Mangel pensa, é o que ele argumenta aqui no texto dele. Sim, todas as imagens elas podem ser lidas, de um jeito ou de outro. Por fim, qualquer imagem tem uma narrativa? Essa eu queria que o Andrezinho tivesse aqui para ele poder falar. Talvez tivéssemos um embate teórico. Não comigo, mas com o Mangel, porque eu não estou exprimindo a minha opinião aqui, eu só estou apresentando a opinião do Mangel. Depois, se for possível, pode ser, enfim, caso talvez, eu diga a minha opinião. Acho que sim, podemos ler ou ao menos criar uma leitura para qualquer imagem. Concordo com o senhor Júlio Bonfim. Qualquer imagem tem uma narrativa? Só estou citando o Andrezinho porque eu já presenciei ele apresentando as fotos dele lá no Bulb e alguém falou assim: mas o que essa sua imagem quer dizer? A resposta dele foi: nada. Surpreenda-se, nada. Naturalmente tinha um contexto,
aqui o texto tem outro contexto. Não teríamos esse embate teórico porque são dois contextos diferentes. Mas uma outra pergunta: tem como traduzir em palavras escritas ou faladas? Opa, essa já foi respondida. Sim, tem como. Drica Moura: sim, como diz Aristóteles, todo processo de pensamento requer imagens. Muito bem, Drica. Inclusive, essa colocação do Aristóteles está aqui no texto. Muito bem, muito bem. Quanto à narrativa, não sei se todas têm, mas provavelmente sim. Também cada um faz a leitura da sua forma, constrói uma narrativa a partir da sua leitura. Muito bem, hein, Haas? O Mangel também defende essa ideia. Sim, todas elas têm uma narrativa, mas essa narrativa depende do outro. Depende do repertório pessoal, enfim, das experiências pessoais. E aí, isso pode virar uma outra imagem. A gente já chega lá. Muito bom. Na verdade, chegamos. Toda imagem se torna uma história que se torna outra imagem. Quando eu falo para vocês da exposição que o Bulb F22, esse fotoclube que rola em paralelo, enfim, num universo paralelo da produção independente, quando eu venho aqui na live e explico para vocês, putz, a gente fez uma exposição que passaram mais de 400 pessoas, e tinha 20 e tantos artistas, e teve um bar, e tinha música ao vivo, vocês já constroem uma imagem de como foi essa exposição. Quando você lê a crítica de um crítico de fotografia, de um crítico de arte, você não conhece o trabalho de determinado fotógrafo. E aí, você lê no jornal, você lê na internet, né? Porque no jornal, pô, jornal impresso tá difícil, né? Ninguém mais lê esse negócio. Eu leio. Então, se eu vejo uma crítica sobre uma exposição fotográfica ou sobre uma fotografia individual específica, eu já vou para essa exposição influenciado pela crítica, positiva ou negativamente, se eu já conheço o autor da exposição ou se eu não conheço o autor da exposição. A exposição naturalmente tem suas consequências, mas pouco importa. Se eu li a crítica, eu já acabo indo assistir ou ver essa exposição com uma certa influência desse texto, ou seja, dessa exposição, ou seja, eu já criei uma imagem da exposição e vou lá só agora encaixar com a realidade, com o meu imaginário, não? Vamos entrando, 20. Eu esqueci de fazer um comentário muito legal. Menino Iago, presta atenção nisso aqui, ó. Me diz, quem é esse cara aqui? Calma que eu tô... Opa! Quem é esse cidadão aqui? Hein? Eu tirei o nome dele aqui para vocês não lerem, ok? Como chama esse cidadão aqui? Alguém conhece esse cara? Alguém sabe quem é esse cara aqui, meu? Hoje ele tá fazendo aniversário, ele é um dos caras mais importantes da fotografia. Eu esbarrei num texto agora, enfim, num desses textos facebookianos, esses posts, e eu espero que seja verdade. Eu esbarrei num texto desses, dizendo, muito bem, meniniago, Edward Weston, meus parabéns. Não, ele já faleceu, mas seria aniversário dele. Eu quero mostrar mais um pouco essa imagem. Vocês viram a live do Iago ontem? Dá uma olhada na câmera dele, ó. Olha o tamanho da chapa que está embaixo do braço direito dele. Dá uma olhadinha se não é uma 8x10, Iagueira. Olha o tamanho da boca da objetiva, hein? É uma 8x10 essa? Olha, muito provavelmente uma 8x10. É uma câmera grande, viu, meu? Não é um grande formato não, é um enorme formato. Muito bem.
Meus parabéns pro Edward Weston. Aqui não tem a questão da idade dele. Tina Modotti. A foto é da Tina Modotti, ok? Vamos lá. Até agora, o que a gente falou? A imagem pode ser lida? Sim. A gente pode criar um discurso em cima de uma imagem? Sim. Quando eu crio um discurso em cima de uma imagem, o que acontece? Eu já crio uma outra imagem numa terceira pessoa. Muito bom. Ok. Drica, para você não ver que é mentira, olha o Aristóteles aqui, ó. Ó ele aqui, ó. O Aristóteles está aqui, cara. Depois você vai ver o texto, certamente, se é que você já não leu esse texto. Vamos responder mais uma pergunta. Essa não faz exatamente parte do texto, mas tem a ver com o assunto. Você consegue, você que está desse outro lado da tela do meu celular, você consegue me explicar o que é narrativa? O que seria a narrativa fotográfica? Então, o que é narrativa e o que é a narrativa fotográfica? Você consegue dizer? Porque essa é uma palavrinha que está muito em voga hoje, né? A questão da narrativa fotográfica. A gente tem livro do Michael Freeman falando sobre a narrativa fotográfica. A gente vendo a política aí, né? A gente fala que Beltrano ou Ciclano está criando determinada narrativa, ou que é a narrativa daquela história. Enfim, o que é a narrativa? Júlio Bonfim, fala pra mim, meu, o que é essa narrativa? Eu sei que tem um certo delay, um espaço de tempo entre o que eu estou falando e até a imagem chegar aí no celular de vocês. Então demora um pouquinho para vocês começarem a responder. O que seria essa narrativa fotográfica? Vamos lá, quem que vai me ajudar? Eu preciso das pessoas comentando, eu preciso que vocês compartilhem o conhecimento de vocês comigo para a gente criar um conhecimento mais democrático e coletivo. Vamos lá. Já construí trabalhos no teatro a partir de imagens de obra de arte. Que é muito parecido com o que foi proposto no Desafio 2. A gente apresentou para vocês uma obra de arte, um poema, uma criação, uma produção intelectual de alguém que teve uma ideia, passou para o papel e a gente, nós, Escola Rodrigo Fotografia, propusemos a vocês que lessem o texto e que transformassem, que fizessem a metamorfose em imagens. Tá todo mundo me ouvindo, meu? Manda aquele joinha, porque parou de subir comentário, parou de subir coração, eu tô vendo que tá ao vivo. E aí, o que aconteceu, povo? Tá todo mundo saindo fumacinha da cabeça, é isso? Tá todo mundo pensando? Explica pra mim o que é essa narrativa. Ninguém? Dedinhos no coração, vamos lá, dedinhos no coração, dedinhos no coração. Cláudio Cunha, narrativa, contrição de história em imagens. Eu imagino que tem um erro de digitação. Narrativa fotográfica, contar uma história por meio de imagens. Construção, muito bem, perfeito, é isso aí, é isso aí. Sim, tá tudo bem, né, Rafa? É isso aí, galera, a galera tá prestando atenção. É isso aí, olho no olho, hein? O que é essa narrativa, né? É eu contar uma história, é eu expor alguns fatos, ou uma série de fatos, uma série de acontecimentos. Nós, fotógrafos, contamos histórias através da imagem. E o mais legal é a gente perceber que ao nosso redor sempre tem uma história. Todos temos histórias para contar. Tem gente que tem facilidade de contar essa história escrevendo, tem gente que prefere contar essa história filmando, tem gente que precisa de um frame ou uma série de frames para contar uma história, fotos, um quadro, uma escultura, enfim. A narrativa fotográfica é essa contação de histórias através das imagens técnicas fotográficas.
Você pode produzir com o seu celular, você pode produzir com a sua câmera compacta, você pode produzir com a sua câmera reflex de $3.000, você pode construir uma narrativa com as chapas 4x5 do Iago, não? Um pouquinho mais caro de produzir, mas sim vai ter um porquê de se produzir com aquele equipamento, ou por isso, ou tem um motivo pelo qual ele fez a escolha de contar aquela história com equipamento de grande formato, o que tem reflexos na nossa abordagem, né? Aqui no texto, o meu amigo, que não é meu amigo de fato, o Alberto Mangel, ele cita uma passagem do Flaubert, que o Flaubert diz o seguinte, vamos lá, o que o Flaubert diz? Ninguém jamais vai me ilustrar. Flaubert era um escritor e ele não queria que ninguém pintasse um quadro sobre os textos dele. Ele não queria que ninguém ilustrasse os textos dele. Curioso, né? Por quê? Porque ele achava que a imagem não era tão rica em detalhes quanto um texto. Então, quando eu pego, dependendo dos autores, naturalmente, se eu pegar um bom escritor, um bom crítico de arte, um bom roteirista, enfim, e pegar ele, olhar a imagem, o quadro do quarto do Van Gogh, essa é uma imagem clássica do Van Gogh, né? Todo mundo vai saber, se você colocar no Google quarto do Van Gogh, vai sair de cara. Van Gogh pintou uma imagem do quarto dele. Quando um crítico vai falar sobre, ou um escritor que vai contar essa história desse quarto, certamente ele vai contar com muito mais riqueza de detalhes e pormenores do que a própria imagem, porque além dele descrever o que ele está vendo, ele vai falar sobre as coisas que ele está sentindo quando ele está vendo aquele quadro. Então, a imagem vai aguçar outros pensamentos nele. Não só o aspecto visual, mas todo o imaginário que ele... imaginário e conhecimento que ele tiver sobre aquela imagem. E se ele não tiver conhecimento, a curiosidade vai ser despertada. Então o Flaubert tinha esse discurso de que não, ele não queria que representassem ou que ilustrassem os textos dele, porque ele era capaz de contar aquela história em muitas páginas melhor do que quem tivesse, enfim, ilustrando, pintando, naturalmente fotografando, se a gente transportar para os dias atuais, um texto que ele havia produzido. Muito bom, a gente então já viu que a narrativa é essa contação de história. Eu disse aqui que o mais legal é que a gente pode, todo mundo tem uma história legal acontecendo, basta que você, todo mundo tem uma história legal acontecendo por perto, basta ser o quarto do Van Gogh influencia, ser o quarto do Van Gogh influencia na descrição. Ixi, me pegou, não compreendi, Edu, vai de novo. Onde estávamos, enfim, todos temos histórias interessantes rolando ao nosso redor, basta que nós consigamos perceber essas histórias. E se você pretende contá-la com fotografia, se é possível você contar através da fotografia. Se fosse o quarto do tio Rô, a descrição seria igual? Jamais. O quarto do Van Gogh, ele é envolto em toda aquela criatividade, aquela capacidade, aquela habilidade. Eu não gosto de usar a expressão dom, enfim, que o Van Gogh tinha e nos presenteou com todos os seus quadros, muitos deles, não sei se todos, mas muitos deles, lá no Museu Van Gogh, lá em Amsterdã.
E a Guerra já foi no Museu Van Gogh, né? Massa, hein? Tá tudo lá. Os quadros estão todos lá. Pelo crítico de arte, ou como é o quarto do Van Gogh na descrição da mística. Meu Deus do céu. Meu Deus, abrimos a caixa. Então, como eu estava dizendo, todos temos histórias legais e eu quero mostrar para vocês. Soltou o pino da granada e foi embora, hein, Edu? Eu quero contar para vocês uma história aqui que não é minha, então já é aquela outra versão, é a imagem da imagem de um trabalho que eu fiz para um cara muito legal. Outro dia ele estava aí na nossa live, senhor Dan Sugil, meu amigo, doutor Dan Sugil, e aí Lilinha, fumaça na área, hein? O Dan, doutor Dan, advogado, apesar dele ser mais jovem do que eu, advogadão daqueles bons, fez uma viagem física, de verdade, pegou o carro dele e foi viajar. E não foi qualquer viagem, ele se programou, ele se organizou. Não sou muito fã do Van Gogh, oh meu Deus, não diga isso. O Iago vai ter um troço aí lá na casa dele. O Dan, então, ele fez um plano dele lá, familiar, da família dele com a esposa dele. E o plano dele era pegar um carro, sair de São Paulo, descer até a cidade mais ao sul do hemisfério sul, que é Ushuaia, e subir de carro até o Alasca, lá no ônibus do filme Na Natureza Selvagem. Como é que chama o cara mesmo, Iago? Supertramp, né? Vocês já viram o filme Na Natureza Selvagem? Essa é uma história também. Eu não vou falar do filme, porque senão eu vou influenciá-los a respeito de como se desenrola o filme. Então vá procurar o filme Na Natureza Selvagem, que é uma história verídica. O Dan tem lá a versão dele sobre algumas coisas que aconteceram lá. Mas, enfim, o Dan saiu de carro, ele pegou uma Land Rover preparada, com barraca no teto, se equipou, pegou 2 câmeras fotográficas. É um cara extremamente organizado e tudo que ele fotografava durante o dia ele descarregava no computador todo santo dia. Todo santo dia ele fotografava e ele descarregava no computador dele. E ele fez Alexander Supertramp, ele mesmo. Passou o filme ontem, vi esse filme de novo, mais uma vez, pela enésima vez ontem. Tiraram o ônibus de lá, hein? Enfim, o Dan fez esse planejamento e fez essa viagem. Ele pegou a mulher dele, o carro, enfim, escolheram cidades e pontos estratégicos nesse trajeto todo. E ele fez uma viagem de 1 ano, não, puxa, esqueci. Quanto deu? 3 meses de viagem? O texto do livro é meu, enfim, vamos lá. Deixa eu lembrar. O Dan passou por 20 países, do extremo mais ao sul do mundo, em Ushuaia, ao Alasca, na América do Norte. Quando ele voltou de viagem, ele fez um contato comigo e falou: Rodrigo, eu quero fazer alguma coisa com esse material. Eu quero ter uma boa recordação, porque foi a viagem da minha vida, naturalmente. E a minha sugestão foi: vamos fazer um livro? Hoje os fotolivros, eles são muito mais acessíveis, né? A gente tem diversas gráficas, enfim. Eu já conhecendo bem o perfil do Dan, eu apresentei de fato, peguei o Dan, levei ele lá na gráfica, a gente fez uma visita no parque gráfico, ele conheceu as máquinas, ele viu os materiais que existiam e a gente foi tomando as decisões em conjunto, naturalmente, porque essas decisões envolvem uma questão financeira, envolve o orçamento da coisa. Por fim, chegamos a uma conclusão e foi determinado que seria produzido um livro e numa gráfica
digital, numa impressora digital. A gráfica que eu levei o Dan para conhecer é a mesma gráfica que faz a nossa revista, a revista do Bulb, a gráfica, a Ipsis Gráfica, que na minha opinião é a melhor gráfica do Brasil. Muito bom, então tá decidido, vai ser um livro, a minha história é essa aqui, então a gente conversou em alguns encontros, ele foi contando, e pô, super legal entrar nessa história da vida dele, e por fim ele me passa um HD com 40 mil fotos. Quantas? 40 mil fotos. A minha sorte é que o primeiro trabalho já estava feito. O Dan me entregou isso separado por país e por dia, o que facilitou muito a minha vida. Para ficar um trabalho realmente bem feito, eu falei pro Dan que precisava de alguém que operasse, que fizesse essa diagramação. Não é só eu pegar, enfim, o número de fotos que vai ser escolhido e jogar aleatoriamente num software e esse software vai distribuir as imagens nesse fotolivro. Não, as coisas não acontecem assim. Então, depois de algumas reuniões, eu chamei um diretor de arte e conversávamos, o diretor de arte, o Dan e eu. Qual é o tom da história, né? Qual que é a pegada da história que a gente vai contar? Então isso nós fomos pautados com muita liberdade, mas isso tem um pedido, tem um briefing. Olha, o Dan que fez a viagem, que quer produzir esse livro, que quer imprimir esse livro, o Dan fez a viagem assim, e eu gostaria que tivesse esse caminho aqui. Mas também temos a questão ética, enfim, Anderson, Andy e eu não aceitaríamos nada que não fosse verdade, ou que fosse moralmente, enfim, né, não fosse aceito. O Dan, por ser esse cara bacana, nos deu muita liberdade, e o trabalho dele, que inicialmente era um trabalho de um turista com bom conhecimento técnico de fotografia, porque ele foi nosso aluno do curso profissionalizante, ele tinha sido meu aluno, conhecia muito bem a questão técnica da fotografia, um cara com um pragmatismo muito grande no proceder. Como assim o pragmatismo no proceder? Sabe aquela aula que eu falei lá atrás, enfim, não sei naturalmente se vocês assistiram a aula, mas eu falo em aula. Cara, se você está diante de uma cena que você não pode perder a foto, faça um bracketing, faça 3 exposições da mesma foto, faça a exposição correta, faça um pouco mais escuro e faça um pouco mais clara. Pois é, o Dan fez isso com todas as fotos. Ele pegou lá a 5D dele, todas as fotos que ele fazia 0 mais e menos, 0 mais e menos. Ou seja, um oriental, um japonês, um nipônico raiz mesmo, né? Um cara com uma disciplina exemplar. Então, isso, apesar, né, da gente ter as 40 mil fotos, trabalhar com 3 fotos de cada imagem, vocês já devem estar fazendo umas contas, tinha muita foto para a gente olhar. E foi fantástico poder. Eu posso dizer que eu conheci 20 países através do olhar do Dan. Ele começa o livro dele aqui fazendo uma menção à esposa dele, a Liene, que por acaso, agora eu vou dizer por acaso mesmo, fomos colegas da faculdade, a Liene e eu estudamos na mesma classe, e por acaso o Dan foi acabar lá na Full Frame e a gente virou amigos. O Dan passou por muitos lugares curiosos aí do mundo. A gente abre com uma foto de Nova York. Olha aí, ele chegou até Nova York com a Land Rover Defender 110 dele. Foi um trabalho fantástico, muitos pontos turísticos, naturalmente, mas com belas imagens para nos fazer entrar, conhecer essa viagem ou esses países, essas versões que o Dan criou a fundo. Muito bom. Então essa é uma
versão, ou essa é uma maneira de apresentar o que é essa narrativa. O livro dele ficou chamado Ponta a Ponta, e qual era o objetivo dele? Ter uma boa recordação. Imprimimos 40 livros, e ele tem lá guardado, ele distribui isso, ou ele distribuiu isso para as pessoas que interessam a ele, ou ele distribuiu para as pessoas que ele gostaria de compartilhar essa história dele, não só contada através da oralidade, mas também através das imagens que ele produziu. Trabalho muito bonito, parabéns, Dan. Gostei muito de fazer esse trabalho. Das fotos que mais me impressionaram, temos as fotos, além do cara ir até o Alasca, agora que eu vi a imagem eu lembrei. No meio do caminho ele deixou o carro e pegou um avião e foi até Tóquio, né, meu? Pô, o cara foi até o Japão. Aí foi de avião, tá? Não foi de carro, mas até aí tudo bem, né? Passando por diversas paisagens da América do Sul, enfim, foi subindo. E a gente tem um trabalho realmente impressionante. Um outro trabalho que eu quero mostrar para vocês, e aí foi uma edição coletiva. Eu falei sobre ele na aula de paisagem, lá na nossa live de paisagem, que é esse material aqui que nós produzimos, nós, alunos, grupo que foram, dos alunos ou do grupo que foi para a Chapada dos Veadeiros em 2019. Foi a última turma que viajou, né? Ano passado a gente não foi. Esse material, que é um material também feito em gráfica digital, ele já sai bem mais barato, papel, enfim, não tem capa dura. Quem organizou a questão prática, site com fotos do Dan Sugil. Boa, obrigado, eu tinha esquecido de comentar o site dele, ele pediu, hein, zanzando.com. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver toda a história do Dan. Um ponto importante desse material aqui das fotos, do fotolivro, do zine, isso está muito mais para um zine, em comum com o livro do Dan, é que os dois são quadrados, né? Esse formato quadrado, na hora da diagramação, facilita um pouco na questão fotos verticais e horizontais. Se você não quer ter aquela questão ou de melhor, ou se você quer ter um melhor aproveitamento de papel na página, ou você não quer ficar mexendo, né, alterando, dirigindo o livro, o fotolivro, o zine, o formato quadrado funciona muito bem, porque a gente consegue encaixar tanto a vertical quanto a horizontal nesse formato. Então esse zine fotográfico, muito bem feito, foi executado pela Gi Vieira, aquela mocinha que vocês já viram por aqui nas lives da Full. Uma característica desse material é que não tem texto. O único texto que a gente tem aqui é Chapada dos Veadeiros, julho de 2019, é uma informação de tempo, ou seja, a gente só localiza o espectador, a gente só localiza o observador na questão tempo, e por fim a gente coloca o nome dos autores. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autores. A Cacau Pauletti, o Diego Dócia, Elisângela Rorato, Esmeralda Munhoz, a Gi Vieira, o Rodrigo Zugaib, a Estela Cossella, a Valéria Alessandrini e o Vitor Pássaro. Quem diagramou esse material foi a Esmeralda Flá, que é uma diretora de arte, é uma designer. Então a nossa edição foi coletiva, a gente olhou as fotos, a gente selecionou quais seriam as melhores fotos de cada um, foi determinado um número de fotos por pessoa,
uma vez que a gente tem essa questão financeira, mais fotos mais caro, menos fotos mais barato, para se chegar num valor que todos pudessem pagar, a Gi fez lá o orçamento dela e foi determinado que cada um tinha direito a 4 páginas. E aí você poderia colocar quantas fotos você achasse mais interessante. 4, deixa eu ver, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um poderia escolher 6 páginas. E se você colocar 6 fotos, página dupla, enfim, você, autor, que ia dizer, tá? E um outro aspecto bastante interessante de se ver nesse material é que cada fotógrafo, todos estavam nos mesmos lugares. Nós andamos juntos, fomos para os mesmos pontos. Boa tarde, Little Black. Boa tarde, Sand and Ice, Catarina. Seja bem-vinda. Apesar de sermos 10 pessoas e todos estavam no mesmo lugar, vendo exatamente as mesmas paisagens, nós temos fotos completamente diferentes e com estilos completamente diferentes. Eu quero mostrar as fotos da Gi, porque eu falei para vocês na live de paisagem que a fotografia de paisagem é uma fotografia com bastante atrelada ao mundo real. Então uma foto como essa, por exemplo, é uma foto de paisagem clássica, não? Totalmente relacionada com o mundo real, né? E a gente tem outras maneiras de fotografar essa paisagem, um pouco fora da caixinha aí, né? Não que fotografar o mundo real seja dentro da caixinha, mas tá aqui. Olha essa imagem da Gi. Vocês conseguem compreender o que acontece aqui nessa imagem? A gente tem uma sobreposição de imagens. Ela fez mais de um clique no mesmo frame. E aí a gente tem uma sobreposição de 2 imagens. Um jeito de se fazer isso, ou que se fazia isso, um dos jeitos criativos de se fazer essa sobreposição de imagens, é você pegar uma câmera, como aquela câmera do Iago, a Rolleiflex. Manja a Rolleiflex? Pega aquela câmera, coloca o filme, fotografa, roda o filme inteiro na Rolleiflex. 12 imagens, rebobina o filme, não revela, coloca o filme de novo no escuro e fotografa mais uma vez e deixa as imagens se misturarem. Eu também tenho um trabalho de sobreposição de imagens, gosto muito de fazer essas sobreposições. Ó, essa aqui é uma minha, uma foto na madrugada, vocês já viram essa no Insta, tá? Uma exposição de 1 hora, muito bom, muito bom. Então aqui a gente tem um outro tipo de narrativa, na verdade, de material. A gente tem 6 páginas para cada um. O que une a história é o fato de todos estarem ou terem ido para o mesmo lugar, né? Um outro jeito de apresentar o material, e aí eu já estou fazendo uma conexão com o texto do Mangel, porque o Mangel faz uma relação muito forte entre o texto e as imagens, e discute se as imagens elas podem ser lidas e contadas a partir ou através de textos. A revista do Bulb, a revista 2200, ela só tem um único texto, que é um texto do editorial que abre a revista aqui. E depois é só fotografia. Não temos mais nenhum texto. Olha essa aqui que legal da minha amiga Laís Namura, ó. Então a gente tem várias maneiras de contar as nossas histórias, né? Temos histórias interessantes passando ao nosso redor. O que importa, ou o fato, ou o ponto importante
é que você perceba qual é a história que está acontecendo, que está passando perto de você, e se é possível você contar essa história através da fotografia. Eu trouxe outro livrinho aqui só para mostrar para vocês, que é um manual, tá? Para quem ainda não tem essa profundidade, ou essa habilidade de interpretar as imagens ou interpretar os textos, esse texto que a gente já está discutindo. Na fotografia digital tem como fazer sobreposição de imagens? Sim, Sandra Maria, algumas câmeras, as mais recentes, tem inclusive no próprio menu dela a questão da sobreposição de imagens. E aí, se você não tem esse tipo de câmera, você pode fazer no Photoshop, pegar 2 arquivos digitais e sobrepor um no outro. Isso requer um mínimo de habilidade aí do software, não? Esse livro aqui, Por Trás da Imagem, Pesquisa e Prática em Fotografia, de 2 inglesas, Anna Fox e Natasha Caruana, são 2 inglesas, acho que sim. Britânicos, exatamente. Ele já é um livrinho mais manualzinho, assim. Pô, eu quero começar a fazer isso, eu não estou entendendo bem o que esse cara tá falando, não estou entendendo muito bem essa relação de ter um texto, se o texto vem antes, se o texto vem depois, enfim. Vale para esse tipo de procedimento. Eu ainda não tenho essa habilidade, eu quero começar a desenvolver isso, então eu compro um livrinho mais manual que vai me ajudar a começar a contar as minhas histórias. O Iago falou bastante sobre isso na live dele sobre ensaio, como você deve se planejar, enfim, como você deve se organizar para fazer os seus estudos antes de começar a produzir a sua história, não? Muito bem, e aí chegamos então, de fato, no texto do Mangel, onde ele quer discutir essa questão da narrativa para o espectador comum através da relação imagem-texto. É um texto bastante leve, ele não usa nenhum tipo de palavra muito rebuscada, onde a gente não vai ter condição de entender. O Mangel começa o texto falando de uma lembrança da infância dele, que não deixa de ser uma imagem, não? O fato de você estar fazendo uma lembrança, você já cria uma imagem. Então o Mangel, ele começa o texto dizendo, pô, quando eu era criança, eu tenho uma imagem de quando eu era criança, que eu ia no ateliê de pintura da minha tia, e eu sentia o cheiro da tinta, e eu via aqueles livros nas prateleiras, e um dia, para me entreter, criança, a minha tia colocou um livro no meu colo, e quando eu abri em determinada página, eu nunca mais esqueci essa imagem. E a imagem que o Mangel viu foi um quadro, na verdade, num livro do Van Gogh, que é esse quadro aqui. Não é nenhum quadro super importante, mas é o quadro que para ele foi muito importante, foi muito significativo. Guy de Maupassant, abre aspas, toda boa história está claro, uma imagem e uma ideia. E quanto mais elas estiverem entremeadas, melhor terá sido a solução do problema. Ó, curioso, hein? Vamos lá. Então, o Mangel conta essa historinha de que ele vai lá no ateliê da tia dele, ele se lembra do cheiro e ele lembra dessa imagem, desse quadro do Van Gogh, e aquilo se encerra naquele mesmo momento e segue a vida. Mais pra frente, essa imagem em algum momento retorna para ele. A gente, como o próprio Júlio gosta, ele revisitou essa imagem.
E ele chegou a uma conclusão importante, interessante, todos aqui talvez chegaríamos. Eu já falei disso hoje. Como é curioso, como é interessante que as imagens, eu falei sobre o texto, e o Mangel está falando sobre as imagens, como aquela imagem que para ele, aos 4 anos, aos 6 anos, teve um impacto, contou uma história, o conhecimento dele era o repertório dele era e depois mais velho, já adolescente, ele vê essa imagem de novo e passa a reparar em detalhes que ele não tinha reparado quando ele era mais novo. O detalhe que ele cita aqui é o nome do barco, por exemplo, que está pintado em vermelho. Então é um quadro todo azul e o nome do barco está pintado em vermelho. E isso chama a atenção. Luana Nogueira, olá, boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, Luana. E você? Então ele começa com essa história desse quadro do Van Gogh, a história da infância, Ele passa pelo Flaubert dizendo que o Flaubert não quer que misture os textos dele com a imagem. Ele cita aqui o Aristóteles dizendo que todo o processo de pensamento requer uma imagem, e ele passa a perguntar se qualquer imagem pode ser lida. Essas perguntas que eu fiz para vocês não são minhas, são do texto. Muito bom, honestamente falando. E ele conduz essa conversa nesse sentido. Ele passa pela questão dos quadros que contam muitas histórias em um único quadro. Então, a gente pode ter um quadro, principalmente os quadros que vêm antes do modernismo, os quadros que tem muito, os clássicos, que tem muita representação da Bíblia. Os quadros eram muito grandes e tinham muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo naquele quadro, e como no momento do modernismo, no movimento da Renascença, os quadros passam a contar menos histórias, ou uma única história, uma única ação, um único frame para contar aquela história. Por onde mais o meu amigo passa? Ok. Um aspecto bastante contundente do Mangel é essa questão de quando nós vamos a uma exposição. Gostei muito dessa parte aqui do texto, onde como é diferente se você vai a uma exposição. Eu vou transferir isso para a fotografia, tá? Ele está sempre se relacionando com a pintura, mas eu vou acabar indo para a fotografia. Se você for a uma exposição e eu já te falar o que tem nessa exposição, como eu vi essa exposição, você vai já com a minha visão. Naturalmente você não é obrigado a concordar comigo, você não é obrigado a fazer a mesma leitura do que eu, mas eu vou dar um exemplo verídico. Iago, me ajuda aí, hein, cara, me ajuda aí. Fui na exposição do senhor Henri Cartier-Bresson no prédio da Fiesp, lá na Avenida Paulista. Esmeralda Flá entrou, seja bem-vinda. Eu já falei de vocês, e do material que você diagramou, que você fez pra gente, hein? Bonitinha do titio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo material que você fez pra galera da viagem de 2019. Como eu estava dizendo, fui na exposição do Henri Cartier-Bresson no prédio da Fiesp, com fotos no tamanho mais ou menos 40-60, naturalmente fotos em preto e branco, fotos originais, tá? Pô, exposição excelente. E lá
eu constatei algo que eu já tinha ouvido, pessoas mais experientes do que eu, pessoas mais velhas, críticos de fotografia, professores, naturalmente, me falaram um negócio que eu falava, não pode ser, isso aí não é verdade, cara. O que será que esses caras falavam sobre as fotos do Bresson, que eu precisei estar diante de uma cópia original, presente, olhando para ela e falar assim, putz, é verdade, hein? Lembra, Iagueira? Lembra dessa, meu? As fotos do Bresson, em grande parte delas, estão levemente fora de foco. Puxa, como assim? Mas é o Bresson, meu. Pois é, muitas fotos estão levemente fora de foco. Por quê? Porque ele usava uma câmera, em grande parte da vida dele ele usou uma Leica M3. A câmera não tinha fotômetro. Então, ou ele usava um fotômetro de mão, ou ele usava o conhecimento, o empirismo, a experiência dele. 2, é uma câmera de foco manual. Ele é o inventor do instante decisivo, do momento decisivo, o cara que esperava ter aquela ação e todos os elementos se colocarem no lugar correto, o universo tinha que entrar em equilíbrio para ele disparar o obturador da câmera dele. Então, não é igual fotografar hoje com as câmeras no autofocus, né? Nessas câmeras, nessas objetivas, na verdade, nessas objetivas mecânicas, a gente tem o anel do diafragma. Essa aqui não tem essas informações, mas ela tem um anel de diafragma, tá vendo? Ó, eu giro o anelzinho e ajusto o diafragma. Essa é uma digital, não é uma Leica. E eu coloco no diafragma que eu quero. Mas nas objetivas mecânicas, manuais, a gente tem mais um anel de foco, que é feito na mão, e entre eles existe só uma régua, onde nessa régua, se eu entender, eu consigo fazer a leitura de qual será a profundidade de campo da imagem. Por exemplo, se eu usar f16, eu vou ter foco de 1 a 4 metros da minha objetiva. Então, ele, quando estava fazendo os enquadramentos, ele ajustava o foco sem olhar no visor. Naturalmente, você faz um último ajuste aqui com a câmera no olho, mas o primeiro foco, o pré-foco, era feito sem olhar. Então, eu venho aqui, ajusto, eu olho para o meu assunto, eu vejo que ele está mais ou menos 2 metros da minha objetiva, e eu quero foco até 6 metros da minha objetiva. Eu ajusto no diafragma determinado, através dessa reguinha, aponto e disparo. Faço o foco fino e disparo. Então, por isso, em razão disso, muitas das fotos do Bresson tinham um leve desfoque. Muito bem, muito bem. Como eu estava dizendo, se eu falar isso para vocês, olha, meu, vai lá na exposição do Bresson, que está acontecendo na Paulista, mas as fotos lá estão tudo fora de foco, meu. Do jeito que eu falei para vocês, ou seja, a minha oralidade, foi assim, puta, tá fora de foco. Você já vai chegar carregado de um discurso negativo feito pelo seu influenciador. E isso eu não concordo, eu não acho o mais interessante. Se você ler um texto que eu escrever, se eu tivesse escrito um texto sobre essa exposição e tivesse simplesmente citado num canto de uma frase lá, pô, não, a exposição é excelente, com uma informação muito mais rica em detalhes, e tivesse só colocado assim, mas também muitas imagens estão fora de foco, talvez você nem percebesse, talvez você não lesse o texto inteiro, você chegasse na exposição e nem percebesse, apesar da fotografia ser essa manifestação expressiva visual, talvez você nem percebesse que as imagens estavam ou algumas imagens estavam levemente fora de foco. Como com o meu texto, seja ele oral, seja ele por escrito, posso influenciar no seu imaginário e você vai criar
uma outra imagem, a sua imagem. Naturalmente você vai disseminar esse seu discurso, seja ele oral, seja ele por escrito, para outras pessoas. Então é exatamente disso que esse texto trata, a respeito disso, ou desse assunto que esse texto aborda. Essa metamorfose, como eu disse, da imagem para o texto. Na verdade, ele faz uma certa crítica aos críticos, dizendo que eles são uma versão sobre a obra. E o fato de alguém estar lendo aquela crítica, esse alguém, o novo espectador, ele vai ser influenciado e ele vai criar uma nova versão, uma nova imagem. Gente, coraçãozinho, vai, vamos lá, eu quero ver. Faz tempo que eu não vejo subir um coraçãozinho. Galera tá aí com fumacinha saindo da cabeça, todo mundo concentradão, dedinho no coração, dedinho no coração. Bastante enfático na relação, né? Escrita gera imagens, passando a imagem através da escrita. Como meu amigo... agora sim, eu ia falar, porra, poucos coraçõezinhos, hein, meu? Poucos, poucos, poucos. Eu quero ver muito coração, eu quero ver muito coração. Quais são as melhores maneiras? Ok. Muito bem, muito bem. Eu tenho um outro material que eu vou mandar para vocês. O Iago já pediu para eu escanear de novo. Iago, eu não vou escanear de novo não, é só para a galera ter um plano geral mesmo. Se não der para ler todo o texto pequeno do jornal, não tem problema. No domingo, vocês sabem que o jornal Estadão, ele, aos domingos ele soltava lá um caderno, ou solta ainda, que agora com a pandemia eles mudaram o nome do caderno de cultura. O caderno de cultura agora chama-se Na Quarentena. Mas enfim, dentro do caderno de cultura, aos domingos, vem uma sessão onde são abordados os livros, né, os textos, enfim, às vezes os textos de fotografia. Nesse domingo passado, o editor soltou uma narrativa que era 1 ano de pandemia, e houve essa mescla de imagens e textos. Na verdade, no jornal impresso é muito mais comum a imagem apoiar o texto do que o texto apoiar a imagem. Quer dizer, o texto é o protagonista e a imagem não quero chamar de meramente ilustração, senão eu vou estar sendo tendencioso e vou estar levando o seu imaginário, o seu pensamento para algo que eu considero negativo, mas não, eu não considero negativo. Cada mídia com o seu propósito. O jornal impresso ainda tem, diferentemente da revista Life, como o Iago falou para vocês na aula de ensaio, o jornal impresso, ele tem como protagonista o texto, e as imagens, as fotografias, elas são um suporte para o texto. Nesse caderno do jornal, do domingo, a gente, ou melhor, vocês vão receber aí um PDFzinho que eu escaneei com meu celular, num aplicativo, Simple Scan, de uma narrativa de 1 ano de pandemia, onde um editor criou uma versão, selecionou os melhores fatos, as melhores fotos que representem esses fatos, e a gente tem um conjunto de histórias contando uma narrativa que converge no tema que é 1 ano de pandemia. Olha, passou 1 ano e nem parece, né? Parece que a gente está lá em 2020 de novo. Por fim, o meu amigo Alberto Mangel, ele... enfim, não, por fim não, ainda temos mais um aspecto aqui. Naquela
questão de quando eu vou à exposição, eu leio o texto do crítico ou do curador da exposição. Quando a gente chega na exposição, tem um texto, eu posso escolher ler ou não, eu posso já conhecer o fotógrafo, ler e aprender mais, ler e aprender a versão do curador, ou somente entrar e ler as imagens, não? Quando eu opto por ler somente as imagens, eu fico sujeito somente às minhas experiências pessoais, somente ao meu repertório visual, ao meu repertório iconográfico, meu repertório pessoal. Eu mesmo, quando vou a uma exposição, eu gosto de ser influenciado, sim, pelo curador, porque afinal o curador é um cara importante. Naturalmente você pode não gostar do curador, não gostar, não concordar com a curadoria dele, mas na maioria das vezes os curadores são pessoas altamente capacitadas a selecionar as imagens e distribuir os textos e contar uma história em texto além da história em imagens. Um ótimo exemplo foi a exposição no Sesc Pinheiros. Quem foi nessa exposição e ainda teve a sorte, eu não tive, de encontrar com o fotógrafo e com o curador no mesmo ambiente, certamente foi uma experiência diferente. No Sesc Pinheiros, a gente teve a exposição do Cristiano Mascaro e a curadoria foi do Rubens Fernandes Jr., quer dizer, dois nomes de peso, assim, os caras entram no Sesc a fundo o chão, hein? É muito pesado mesmo, porque o fotógrafo é um semideus da fotografia e o curador também é esse outro cara que, se você tiver a oportunidade de assistir uma aula, que seja uma live do Rubens Fernandes, o responsável pelo setor de fotografia, o coordenador geral lá da fotografia da FAAP, vale muito a pena. E aí, Iago, e a aula do Rubens Fernandes lá em Paraty, como é que foi, hein? O cara apertou o play e foi embora, meu, contou toda uma história em pouco tempo e a gente saiu tudo de cabeça, saindo, né, fumacinha das orelhas. Muito bem, meu povo, como é que o meu amigo Alberto Mangel conclui todo esse discurso dele entre o texto e a imagem? Toda imagem exige uma reação. Aquelas imagens, elas não foram produzidas e não estão ali naquela mídia que você escolheu, seja um livro, seja uma exposição, seja uma tela do computador, elas não estão ali à toa. Elas não existe aquela fotografia ou aquela imagem imparcial. Naturalmente depende de você, observador, de você, espectador, mas a imagem vai te fazer reagir de alguma maneira, não? Muito bem, minha galera, muito bem, meu povo. Então, vocês vão receber esse texto, o texto do livro Lendo Imagens, do Alberto Mangel, o texto o qual vocês devem ler e tirar as próprias conclusões para não ficarem no imaginário de vocês somente a minha versão. O espectador comum, a imagem como narrativa. Sim, concordo, a imagem tem a sua narrativa, sendo ela um conjunto de imagens ou uma única imagem. Eu sim, de alguma maneira, estou contando uma história. E se eu não estou contando uma história, como o Andrezinho falou, o observador, o espectador dele, quem foi lá na exposição do Bulb em Itu e viu as fotos dele, quando chegou em casa, contou pro namorado, contou pra namorada, contou pra mãe, contou pra... Meu, tinha um cara lá que fazia foto de celular e ele faz umas coisas meio geométricas, ele compõe com cor. Então, quer dizer, criou-se um texto oral para outrem, o direito, para um terceiro, e esse terceiro já criou uma imagem no imaginário dele. Olha como essa relação imagem-texto, seja oral, seja escrito, sim, ela existe e está muito interligada.
eu vou encerrar essa questão do texto aqui. Qual é? Na verdade, lendo a abertura do livro. Meu filho número 2 está indo jantar agora, então deve ser 4 e pouquinho da tarde. Vamos lá. A pintura deve desafiar o espectador. E o espectador, surpreendido, deve ir ao encontro dela como se entrasse em uma conversa. Mas sobre obras de arte, pouco se pode dizer. Afinal, toda imagem é uma história de amor e ódio quando lida do ângulo correto. Profundo essa, hein? Essa foi profunda. Muito bem, meus jovens. Já tive essa experiência, sei que esses assuntos fumaça são menos tangíveis lá no direito novamente. Mas é sempre bom a gente ler os textos dos pensadores para que eles preencham o nosso imaginário, para que eles despertem a nossa iniciativa, para que eles aguçem a nossa criatividade e nos faça tomar a iniciativa de produzir os nossos ensaios ou as nossas fotografias individuais. Muito bem, galera. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa, ou melhor dizendo, comentar alguma coisa? Então comenta. Antes de comentar, dedinho no coração. Eu quero ver os coraçõezinhos subir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bom, Rodrigo. Abraço e até a próxima. A que hora será a live de hoje à noite? 19h30, Cláudio Cunha. Aula, o encontro tem como tema a fotografia de arquitetura com o menino Iago. Antes da gente se despedir, eu quero que vocês, na verdade o Rafa está pedindo, não esquece do print. Vamos lá, olha o print, galera. Print screen. Muito bom, Lilinha, você está muito perto do Museu Van Gogh, hein? Já deve ter ido 1 milhão de vezes lá. Que coisa fantástica poder ter esse acesso. Galera, frequentem os museus quando a gente puder voltar, não só para que a gente aprenda, mas também depois que esse período ruim aí passar, para que a gente consiga ajudar e colaborar com os museus, que são instituições que dependem muito do dinheiro do governo, e o dinheiro vai ficar escasso, hein? Muita coisa vai ser cortada e a arte sempre é cortada nesses momentos de crise. Então, quando as coisas voltarem ao normal, vamos ao museu. E se você não pode ir pagar, se você não pode ir no dia, se você não pode ir porque o valor, o ingresso do museu é muito caro, vá no dia gratuito. Todos os museus têm um dia gratuito. Informe-se aí. Olha o Estadão, hein? O Caderno de Cultura. Informe-se quando é esse dia e vá ao museu. Frequente os museus. Muito bem, galera. Foi um prazer estar aqui. Espero que eu tenha ajudado. Vocês vão receber o texto, vão receber mais um material, que é o material lá, a imagem do jornal Estado de São Paulo, a título de informação. E nos vemos em breve. Amanhã tem live comigo, Iago. Não estou com o meu cronograma, com o meu calendário em mãos, mas em breve então a gente se vê. A lista de gratuidades, já tem uma lista de gratuidades. Muito bem, muito bem. Valeu, galera, a gente se vê na próxima e viva a fotografia!